Fala galera, professor Davidson Rocha. No dia de hoje vamos resolver uma questão que caiu na UFMS 2022. Faculdade essa que eu me formei. Vamos lá. Para medir a altura da estátua do Cristo Redentor em Três Lagoas, uma pessoa a uma distância de 20 metros da estátua observa o topo sob um ângulo θ. Caminhando em direção à estátua, quando o observador está a 5 metros da estátua, ele observa o topo sob um ângulo 2θ. Aqui está a imagem. E ele pergunta: desprezando a altura do pedestal, a altura da estátua em metros é... Vamos lá. Então, qual seria aqui o primeiro raciocínio a se fazer nessa questão? Então, eu sei que aqui é um ângulo reto. Então, aqui é 90 graus. Então, um aluno nosso que está estudando, um aluno bom, está estudando, ele vai olhar para essa questão e de imediato, o que ele pode pensar? Se eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho esse ângulo aqui, 2θ, eu tenho o cateto oposto a ele, que é o H, e eu tenho o cateto adjacente, que é o 5. Ou seja, num triângulo retângulo, eu tenho um ângulo, eu tenho o cateto oposto a ele, e eu tenho o cateto adjacente a este ângulo. Quem eu posso aplicar? Eu não posso aplicar a tangente desse ângulo? Ou seja, a tangente de 2θ não seria H sobre 5? Uma outra observação. Esse triângulo maior aqui, ó, também é retângulo. E eu tenho H sendo oposto ao θ. E eu tenho aqui, ó, 20 sendo adjacente ao θ. Ou seja, eu não posso aplicar novamente a tangente de θ igual a H sobre 20? E após fazer isso, eu vou usar qual fórmula? Arco duplo. Que é qual? Tangente de 2θ igual a 2 vezes tangente de θ sobre 1 menos tangente ao quadrado de θ. Mas será que essa é a melhor solução? Não é. Existe uma solução muito melhor. Vamos lá. Vamos observar esse triângulo aqui, ó. Vou marcar esse triângulo aqui, ó. Marquei aqui de vermelho. Se aqui, essa base aqui inteira tem 20 metros, e esse pedacinho aqui, ó, tem 5, nesse triângulo é a diferença. 20 menos 5 é quanto? 15 metros. Mas tem um detalhe muito importante, um conceito elementar, e que mata a questão. Esse ângulo aqui, 2θ, ele é o quê? Ele não é ângulo externo desse triângulo aqui que está em vermelho? E se ele é ângulo externo, o que eu posso afirmar sobre o ângulo externo? O ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. Ou seja, esse ângulo aqui, que eu não sei quanto que é ainda, mais esse aqui. Θ mais quanto é igual a 2θ? Θ mais θ. Ou seja, esse ângulo aqui é θ. Mas se esse ângulo aqui é θ, esse triângulo é o quê? Isósceles. Se aqui é 15 metros, isso aqui vale quanto? Também 15 metros. Ou seja, o nosso problema agora ficou muito mais fácil. Por quê? Ao invés de aplicar a tangente no arco duplo, o nosso problema de calcular a altura H, ele está simplificado em resolver um teorema de Pitágoras, que é muito mais fácil. Em qual triângulo? Nesse triângulo aqui, ó, de base 5, altura H e hipotenusa 15. Ou seja, eu posso afirmar que H ao quadrado mais 5 ao quadrado igual a quanto? Igual a 15 ao quadrado. Então, vamos fazer isso? Então tá aqui, ó. H ao quadrado mais 5 ao quadrado igual a 15 ao quadrado. 5 ao quadrado, você quer 25. 15 ao quadrado é 225. Ou seja,
Esse 25 aqui, eu vou passar para o outro lado com a operação inversa. Se está somando, vai diminuindo. 225 menos 25, 200. Se h ao quadrado é igual a 200, o h vai ser o quê? Raiz de 200. Professor, mas seria mais ou menos? Como eu estou tratando de distância, então nesse caso, o valor negativo eu posso ignorar. Raiz de 200. Quanto que é o 200? O 200 não é 2 vezes 100? Aqui, ó, 2 vezes 100. Então esse 100 aqui, ele sai da raiz como 10. Ou seja, h igual a 10 raiz de 2 metros. Resposta, letra B. E nossa questão acabou simplesmente aplicando ali o ângulo externo. Mas, para o aluno que queira resolver aplicando a tangente de 2θ e tangente de θ, vamos lá. Vamos fazer uma segunda solução. Vem comigo. Vamos lá. Então ele tem que tangente de 2θ é igual a h sobre 5. A tangente de θ é igual a h sobre 20. E aí ele vai aplicar o arco duplo, que está aqui a fórmula. Mas de onde vem essa fórmula? É importante para quem não sabe, um macetinho. Essa fórmula vem da tangente de a mais b, quando a é igual a b. Então, tangente de a mais b é o quê? Tangente de a mais tangente de b sobre 1 menos o produto da tangente de a pela tangente de b. Tranquilo? E aí, se a é igual a b, isso aqui ficaria 2 vezes tangente de a, e isso aqui tangente ao quadrado de a. Tranquilo? Professor, fórmula muito grande, não sei como decorar. Tem um macetinho. Vamos lá. Olha só. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Mas, professor, e os sinais? Vamos lá. A tangente não é seno sobre cosseno? Então, em cima, se aqui é a mais b, sem troca de sinal. Então, aqui, ó, mantém o positivo. E aqui embaixo, se aqui é mais, aqui embaixo é menos, com troca de sinal. Então, tangente de a mais b. No numerador, eu não troco sinal, ou seja, sem troca de sinal. E no denominador, cosseno com troca de sinal. Tranquilo? Então fica aí o macetinho para quem não sabe. Vamos lá, vamos continuar. Então aqui, ó, o que eu tenho? H sobre 5 é igual a 2 vezes H sobre 20 sobre 1 menos H sobre 20 ao quadrado. Eu vou simplificar esse 2 com esse 20. Vai ficar aqui em cima H sobre 10. Cortei aqui. Próximo passo, H sobre 5 igual a H sobre 10 sobre 1 menos H ao quadrado, H ao quadrado. 20 ao quadrado, 400. Esse H aqui, ó, eu posso simplificar com esse H. Simplifiquei. Agora eu vou multiplicar cruzado. Então esse 5 multiplica aqui, vai ficar 5 sobre 10. E esse denominador multiplica 1, que vai repetir. Então, aplicando isso, 5 sobre 10 igual a 1 menos H ao quadrado sobre 400. Simplifiquei novamente. Então aqui fica 1, aqui fica 2. H ao quadrado sobre 400 igual a 1 menos meio. O que eu fiz aqui? Eu passei esse H ao quadrado sobre 400, com a operação inversa para o lado esquerdo. Se era menos, ficou mais. E esse meio, que era mais, ficou menos. E mantive o 1 aqui. Tranquilo? Então, isso aqui, 1 menos meio, é quanto? Meio. Então, H ao quadrado sobre 400 igual a meio, esse 400 está dividindo, vai multiplicar o meio. Multiplicando o meio, eu tenho que H ao quadrado é igual a 400 sobre 2. H ao quadrado igual a 200, novamente. H igual a raiz de 200. 200 2 vezes 100. E aqui eu caio na mesma situação da outra questão, outra solução. Então, 10 raiz de 2. Porém, essa maneira é uma maneira muito mais extensa. Então, o aluno deveria saber a fórmula do arco duplo, além de ter que fazer muita conta. Então, uma questão que poderia ser feita de uma maneira muito mais simples, usando apenas ali o ângulo externo e o teorema de Pitágoras,
Se o aluno não tivesse aquela malícia de enxergar o ângulo externo, ele perderia muito tempo na questão. Se você chegou até aqui, está gostando do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ativando o sininho, você garante em primeira mão todos os nossos vídeos. E se você não nos segue ainda, nós temos nosso TikTok, nosso Instagram e nosso Facebook. Vai lá, segue a gente e continue nos acompanhando. Se você não conhece nosso site, nós temos mais de 1000 exercícios com diversas listas de pré-vestibular, pré-militar e de medicina privada. Vai lá, dá uma conferida. Tamo junto, vamos pra cima!